Vamos ver, ó. Já entrei ao vivo no KT Soluções, bem-vinda! Pessoal, estamos chegando aqui com o Elas Conversam. E aí, vamos ver, quem tá chegando por aqui? A Karina daqui a pouquinho já tá por aqui. Ela já me deu um oizinho. Vamos ver, e já estamos também no Facebook. Então, hoje, a gente fazendo uma experiência, tá? Depois vocês nos digam se tá legal pra lá, pra cá, como é que a gente tá se virando, a questão do áudio, para que a gente possa... Aqui, ó, a Karina tá chegando por aqui também. A gente já tá no Facebook. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do Olá. Facebook. Oi, Cá. Olá, olá, olá. Como Tá é que ruim, estamos né? aí no áudio? Vamos ver. Eu tô falando aqui. Me escuta bem? Eu te escuto bem. E tu? Eu também. Eu Vamos tô ver como é que o escutando um pessoal... pouquinho de microfonia. pouquinho de microfonia. Já temos... já tem uma tia A minha tia coruja Mara, passando por aqui. com certeza. Querida, que saudade, né? Fez muitas coisas boas por aí. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui numa experiência, daí vocês nos digam aí nos comentários se tá legal, tá? A gente tá no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo. É a primeira vez, para quem está nos acompanhando no Elas Conversam, que a gente está fazendo essa experiência. Então, nos digam se tá legal. O áudio, o vídeo. Eu tô aqui num ambiente super diferenciado, porque eu decidi passar uma semaninha na praia e a gente não foi embora cedo, né? E acabou que tá chovendo, as crianças estão na casa e eu resolvi fazer o meu estúdio especial dentro do carro. Vida real, né, Cá? Vida É real, isso aí. assim, a gente vê o que tá rolando, dá certo, não dá certo, experimenta uma coisa nova. E como a gente aprendeu, né, não sei se você sabe, mas a Karina é escoteira, ou eu digo, porque Uma não vez escoteiro, existe sempre escoteiro. Não tem essa história aí. perfeito. Não existe ex-escoteiro, galera. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E a nossa metodologia lá no Movimento Escoteiro chama Aprender Fazendo. Deu certo, aprendo com aquele ali e vou repetir. Não deu certo, o que que eu faço? O que que eu posso melhorar daquilo que não deu certo, né? E a gente tem uma caminhada bem legal aí, alguns anos que a gente se conhece, né, Cá? E eu tava olhando, Karina, te conheço desde que tem a idade da minha filha. A Manu tem 9 para 10 anos. É mais ou menos aí que eu te conheci, lá como lobinha do Isaac Bauler. Então, assim, foi algo bem legal que a gente viveu juntos. Muitas histórias, muitas coisas a gente já fez. Então, assim, vai ser um papo muito gostoso. Eu estou muito feliz de ter aqui. O Rafa também, né? Para quem tá chegando por aí, a galera aí da audiência da Karina. Meu nome é Camila Kersh, eu sou consultora e sócia da KT Soluções. E o Elas Conversam é um projeto que tem a ideia de trazer o empoderamento feminino sem aquele mimimi, sabe? A gente não tá contra os homens, ou a gente quer ser o igual por igual. Na verdade, não existe, na minha ideia, é um ponto de vista meu e do Rafa, que essa igualdade, somos todos diferentes, né? Independente de ser homem, mulher, preto, branco, amarelo, qual for o nosso credo ou raça, a gente é diferente. O que a gente tem que buscar? A empatia, entender o ponto de vista do outro e como isso pode contribuir para o nosso dia a dia. E se aquilo não serve, gente, é sério, passa para o lado e segue a tua vida. O que não dá para a gente perder tempo e energia com coisas que não são legais, né? Então essa é a nossa ideia. O empoderamento feminino aqui é a gente convidar as mulheres para ter voz e vez, inspirando, né, outras mulheres a olhar naquela história o que eu poderia ter feito diferente ou o que aquela mulher está fazendo, ela está achando, né, o seu caminho, porque os caminhos nunca são perfeitinhos,
né? A gente tem planos, né? A gente vai falar de planejamento e tal. A gente tem alguns planos desenhados, mas nem sempre ele sai do jeito que a gente quer. E a gente trabalha com a questão da gestão, né? Trabalhamos com gestão de resultados dentro da KT Soluções. E o que mais acontece é exatamente isso. A gente tem um planejamento e esse planejamento ele não sai perfeito. Como eu faço para aprender com aquele erro ou aquela imperfeição para a gente seguir adiante e ultrapassar aqueles obstáculos e crescer? Então essa é a proposta do nosso projeto. Então os meninos são super bem-vindos, comenta, você faz pergunta, às vezes manda enquete, responde, traz sugestão. Já recebemos também indicações de mulheres para virem conversar com a gente através de meninos. Então esse é o espaço para a gente estar dando voz e vez às meninas, mas os meninos são super bem-vindos. Até porque eu estou achando até graça, porque, num modo geral, quase todas as nossas convidadas são casadas. Olha só. Tem os seus relacionamentos de algum tempo, tem uma construção ali de um parceiro, né? O que significa isso? Que a gente pode, sim, em conjunto com um parceiro, construir algo diferente. Não é ser a parte ou não, né? Tá tudo certo. Então, já falei demais. Acho que tá tudo bem, teve um monte de gente dando ok, legal, seja bem-vinda, Karina, convidada perfeita, alguém concordou. Gente, estou muito feliz, então vamos seguir aí a nossa ideia aqui. Então, Karina, eu vou já trazer aí nossa temática, o Elas Conversam, a gente vai falar um pouquinho de advocacia e empreendedorismo. Comentei com algumas pessoas o quanto é diferente ser advogado e ser empreendedor, né? Porque essa profissão é uma profissão de profissional liberal, ele não tem muito essa cara de ser empreendedor, é uma coisa muito nova ainda. Eu estou fazendo um trabalho bem legal. Mas antes da gente entrar nesse papo, que vai render muito, fala pra gente, quem é a Karina Mambelli? Camila, uma satisfação imensa poder estar aqui. Eu fico muito empolgada com esses projetos. Eu acredito muito no poder da voz feminina. Eu acho que nós, mulheres, nós somos exemplos, né, de organização, de empreendedorismo, de amor, né? Nós somos exemplo de muitas coisas. E por incrível que pareça, por mais que a gente tenha esse lado muito desenvolvido, nós não somos tão ouvidas assim quanto deveríamos, né? Eu sempre digo isso para o Matheus, que se o mundo fosse governado por mulheres, com certeza nós teríamos uma outra sociedade, muito mais complexa, muito mais evoluída. Não estou querendo tirar o papel dos homens, mas é que nós temos uma logística cerebral muito diferente, muito mais ampla do que o público masculino. Então, muito obrigada por estar aqui. E eu quero dizer um outro ponto, assim, todo mundo que me acompanha pelo Insta sempre vê a Karina advogada, a Karina empreendedora, e eu falo muito pouco sobre a minha história, né? Então, estar aqui hoje é um presente que tu tá me dando de poder mostrar pro pessoal que te segue, que me segue, um pouquinho de quem sou eu de verdade, assim, no sentido de mais profundo, né? A rede social tem essa conexão mais rasa, vamos dizer assim. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Espero poder participar de outras lives e de outros convites, com certeza. Quem é a Karina? Bom, eu sou Karina Mambelli, eu tenho 28 anos, sou advogada, sou mãe, empreendo, tenho uma escola de prática jurídica, sou mãe de dois pequenininhos aí, o Vicente, de 2 anos, a Lívia, que tá com 4 meses, já fez 5 agora, tu vê como eu tô perdida, mas já fez 5 meses. E nesse turbilhão aí de maternidade, empreendedorismo, eu ainda busco muito me autoconhecer, né? Inclusive, eu quero fazer um parênteses bem rápido e dizer assim, o quanto eu te agradeço por todas as vivências que a gente já teve juntas pelo movimento escoteiro, que me ajudou demais a me conhecer, a conhecer um pouquinho as minhas qualidades, né? Eu sempre falo que eu descobri que eu sou uma líder, né? Quando eu pude participar
do movimento escoteiro. Então, para mim, é uma gratidão eterna. E eu me lembro de um dia que tu me disse assim, um dia eu estava irritada com uma pessoa lá, um colega lá de movimento, e tu me disse assim, Karina, por que tu está tão irritada com essa pessoa? Será que não tem alguma coisa nela que talvez se irrita em ti? Tu me disse uma vez. E que eu era muito nova, eu não tinha capacidade para entender aquilo naquela época. Mas foi um grande despertar, sabe? Foi um primeiro despertar para isso. O quanto é importante a gente se conhecer, a gente conhecer as nossas qualidades, as nossas características, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, tudo isso para dizer para vocês que eu sou advogada, mãe empreendedora e também estou numa eterna luta aí de autoconhecimento que eu procuro sempre passar pelos meus conteúdos aqui pela internet para o pessoal. Beleza. Olha aí, eu nem lembro mais disso, porque, né, foram muitas experiências que a gente teve juntos. Acho que a questão da liderança realmente, para mim, é a mesma coisa. O movimento escoteiro me permitiu, né, quando lá a gente tem, numa patrulha, né, que é as nossas equipes, a possibilidade dos meninos serem cozinheiros e das meninas serem monitoras, que são as líderes daquela equipe, a gente está oportunizando experiências diferentes, né, para os jovens, para as crianças ali, que não necessariamente no mundo comum às vezes a gente vai ter, né? Às vezes tem aquela, não vai cozinhar porque é menino, não vai ser a líder da atividade porque tu é menina, né? Acontece isso, né? Então a gente tem uma experiência realmente diferenciada. E eu adoro ouvir, assim, como a primeira é difícil, né, Ká? A gente falar da gente. Muito. Eu sei que é um movimento, assim, a gente tem um movimento sempre de olhar para fora, de olhar para dentro é mais complexo, mas é isso. Eu sempre trago essa ideia da gente, como eu posso ganhar olhando para mim e para o outro, né? Porque é aquilo que eu te falei lá atrás, que ficou gravado aí, olha que lindo isso. Eu aprendi também com uma chefe escoteira, com alguém que me ensinou a observar. Às vezes tu tá te incomodando muito aquilo no outro, te observa, daqui a pouco tá dentro de ti, por isso que tu tá te chamando atenção para tu trabalhar isso. E aí vem toda uma função que tu trouxe aí pra gente, tem todo um planejamento de carreira, né? Eu me lembro de tu ser também bastante organizada, assim, com muitas ideias. Então tu fez, né? Pelo que eu observei, sempre em algum momento já de longe, não tão de perto, um planejamento de carreira, né? Como é que foi esse planejamento de carreira? Principalmente porque eu gosto de trazer essa ideia, porque às vezes as pessoas acham que a carreira ela está na mão de uma empresa, ou está na mão do funcionalismo público, ou está na mão do pai, né? Eu gosto de trazer essa ideia de que o plano de carreira ele tem que ser meu, né? Se eu vou abrir vários leques, ou se eu vou focar no ser muito especialista, isso tem que ser uma decisão minha e não ser uma realização de pai e mãe ou do que estão me impondo. Às vezes acontece, tu tá indo para a internet porque tá todo mundo indo. Eu falei, não, percebi que é interessante a gente abrir uma janela para outras pessoas também ouvir um pouquinho do que a gente pode contribuir e a gente construir isso. E qual foi a importância desse planejamento, se ele aconteceu mesmo, para a gente compartilhar não só com os advogados, com os médicos, com os dentistas, né? Nós temos diversas profissões já passaram por aqui, né? Engenheira, advogada, palhaça, agente de turismo, comercial, muita gente legal, consultora de imagem. Então, é muito bom a gente conseguir contribuir um pouquinho, porque o que tu fez para ti pode valer para outra pessoa também. A minha história profissional, o meu planejamento, todo mundo acha assim, nossa, Karina, porque, né, eu tenho um escritório com meu esposo, eu já tenho um nível de advocacia que, para minha idade, para a realidade do mercado, ele é bem elevado, né? Então, o pessoal sempre diz assim, nossa, tu deve ter tido um planejamento super, né? Quando, na verdade, a minha história, ela não é bem assim, né? Eu não fui criada, incentivada pelos meus pais a ter sonhos, a ter objetivos, a ter métodos, a ter uma metodologia. Eu nem sabia o que é isso e faz muito pouco tempo que eu descobri, tá? Então, assim, eu não tive esse planejamento desde muito nova, como as pessoas acham que eu tinha. O que aconteceu? Eu me formei
e eu não sabia o que eu queria. Se eu queria cursar pedagogia ou se eu queria cursar direito, né? E a Bem minha igual. mãe, bem igual. E a minha mãe, de uma forma muito... Era o que ela podia me dar naquela época, disse assim, Karina, tu precisa arrumar alguma coisa que dê dinheiro pra ti. E a pedagogia não vai ser isso. Então vai pro direito, que lá tu tem um leque de opções e tu pode fazer o que tu quiser. Só que assim, quanto maior o leque, mais difícil fica, né? Porque aí tu tem que te É organizar verdade. e tem que ter um objetivo muito concreto, assim, muito certeiro naquilo que tu quer. E quando eu fiz a faculdade de Direito, eu não sabia se eu queria advogado, se eu queria ser promotora, se eu queria ser juíza. Eu tava lá mais porque eu tinha que estar, sabe? A mãe dizia que eu tinha que estar lá, e, enfim, foi indo. Fato é que eu me formei e nessa minha trajetória da minha faculdade, por mais que eu não tivesse um objetivo concreto, eu sempre busquei dar o meu melhor. E é isso que eu acho que falta muito para as pessoas hoje em dia, assim. Eu sei porque eu contrato pessoas, eu converso com pessoas, eu faço essa comunicação diária e eu vejo muito isso. E isso foi um grande diferencial que eu tive. Eu sempre, em todos os estágios, eu dei o meu melhor e eu fiz tudo o que eu podia estar ao meu alcance, ainda que fosse só um estágio. Então, ali Sim. eu peguei muita cancha, eu peguei muitas experiências positivas para ser quem eu sou e para estar onde eu estou hoje, né? Sim. Então, logo que eu me formei, eu terminei um relacionamento amoroso, iniciei com uma outra pessoa que hoje é meu sócio, meu amor, meu tudo, que é o Matheus, né? Que também tem esse viés empreendedor, também é advogado, né? Então juntou a fome com a vontade de comer. Ele que me mostrou esse lado empreendedor. Eu não tinha isso, eu não nasci com isso, não foi um planejamento. Foi algo que, muito pelas minhas escolhas, me levou, porque se eu não tivesse preparada para estar onde eu estou hoje, eu não ia conseguir acessar isso. Mas esse fluxo de pessoas me levou a estar onde eu estou hoje. Então, não teve tanto planejamento assim, mas Olha. muito do que aconteceu me levou até onde eu estou, né? Ótimo. Então é muito bom ver. Tu vê a gente de fora, a gente parece que as coisas estavam bem desenhadas, muito certinhas, organizadas e tudo mais. É muito comum isso, eu escuto também isso. Eu tive, sim, muito planejamento em várias coisas, mas nem tudo era perfeito, né? E quando a gente trabalha com gestão, hoje no nosso caso, a gente trabalha com gestão de resultados, a gente tem uma série de planejamentos, mas às vezes não dá bem do jeito que a gente queria. E é bem interessante isso de ver. Quer dizer, tu não é fruto de sorte, né? Não, Ai, não não, tava existe tudo isso. desenhado, a vida perfeita, tudo encaminhado. Eu sei, não sei, tem muita gente que talvez não saiba, mas a tua família não é de empreendedores, né? Tua mãe é Não. professora, né? Meu pai é Então, assim, bancário. não tem isso Não. lá de casa. Bom, então, em algum momento se despertou e, ok, não teve um planejamento bem definido, bem organizado, mas tinha um norte, né? Tu sabia que tu E queria um algumas ponto coisas. principal, Camila, que eu quero colocar, não só para quem é advogado, mas para todo mundo que empreende, assim. Mais do que tu ter um objetivo concreto ou uma metodologia, é importante que tu queira ser diferente. Qual é o teu diferencial e como que tu vai fazer isso? Se tu vai para cá, se tu vai para lá, se acontece alguma coisa no meio do caminho, isso é absolutamente normal, isso faz parte da vida, né? A gente precisa passar por esses períodos de turbulência para conseguir se encontrar. E talvez um dia a gente se encontre, né? Mas assim, É o verdade. legal é que você tenha isso muito claro. Eu sempre tive muito isso. Eu sou diferente. Tudo que eu ponho a mão é diferente. Não é arrogância que eu tô querendo dizer assim, mas é uma característica minha. Então, desenvolva isso em você que vai dar muito certo. Eu tenho certeza disso. E aí, não, então o planejamento de carreira, ele tinha uma ideia ali para onde ia andar e de repente, bem-vinda à maternidade, uhul, Vicente chegou. Como é que foi essa função toda? O que que mudou? E depois veio a Lívia, essa fofura gostosa, sou louca para apertar, né? Mas ela veio nesse período que a gente tem que ficar meio distante, a gente só fica na rede social babando nessas bochechas, nessas coxas, né? E essa duplinha veio aí, te trouxe um monte de coisa
Um monte de amor. E o que mais que mudou? Me conta. Assim, diferente da minha vida profissional, eu sempre tive muito claro pra mim que eu seria mãe aos 25 anos. Isso pra mim, desde que eu era pequena, era um fato que eu tinha. Com 25 anos eu vou ser mãe. Pra mim era fato. Eu não tinha muito bem claro o que é ter 25 anos. Porque eu achava que 25 anos eu estaria super bem, eu estaria, né, desenvolvida. Enfim. Mas aconteceu de eu encontrar o Matheus. E a gente, desde que a gente se encontrou, desde o primeiro encontro, a gente sempre dizia, a gente vai ter filho junto, a gente vai ter filho junto, a gente vai ter filho junto. Se tu não encontrar ninguém, a gente vai se encontrar depois e a gente vai ter um filho junto. E a gente tanto chamou aquilo que, de fato, aquilo aconteceu. Eu fiquei grávida. Não estava no meu melhor momento profissional, não estava no meu melhor momento pessoal, mas foi incrível porque me desafiou. A gravidez em si me desafiou e me mostrou muitos lados nossos. Assim, acho que você deve compartilhar um pouquinho de experiências como a minha. Assim, a gente fica mais emotiva e a gente começa a se dar conta dos nossos lados sombras, assim, vamos dizer assim, né? A gente começa a se dar assim, conta de que a gente tem características, ansiedades, enfim, todo um processo de descoberta aí quando tá grávida. Eu, pelo menos, senti muito isso nas duas gestações. Então, o Vicente veio, mudou, deu a turbulência, não foi fácil. Isso é importante falar para as pessoas, porque as pessoas olham eu postando foto, olham eu fazendo stories com as crianças, tudo muito bonitinho, mas não é fácil. Não é fácil ser mãe, não é fácil gerir carreira, né? As nossas mães nos cobram muito que a gente tem que fazer papéis que elas faziam, mas a gente não tá mais só exercendo esse tipo de papel, a gente tem outros papéis que elas não fazem. E aí, como é que fica isso, né? Então, Lívia e Vicente, desafios para mim, eternos. E acho que sempre vão ser, assim. Me sugam bastante energia, sim, mas é algo que recompensa, porque ao mesmo tempo que eu faço para eles, eu me desenvolvo como pessoa. É uma coisa meio simbiótica, assim, sabe? Então, eu não me arrependo em absolutamente nada de ter filho. Muita gente me fala assim, mas se tu tivesse esperado um pouquinho mais, né, pra tu terminar o teu doutorado e tal. Eu gosto de estar com eles porque eles me forçam a ser, eu ser melhor, eu me desenvolver mais como pessoa. Então, não me arrependo. E acho... E tem que curtir, né, Caia? Assim, eu acho que quando a gente aceita, né, seja como vem, assim, né? Exato. Por exemplo, a Manu, eu tinha muito planejamentinho, assim, ela realmente veio com tudo organizadinho, nananana. Foi uma loucura, né, dar conta do trabalho. Eu trabalhava numa atividade que me exigia muita carga horária, eu era funcionária de uma empresa grande, né, o pessoal que me acompanha já sabe, do Grupo RBS, trabalhava como gestora. Eu tinha planejado que eu tinha que estar num cargo X para engravidar, só que eu nunca pensei que aquele cargo X me cobraria uma certa responsabilidade, compromisso, atenção, e juntar com a gestação e com a maternidade é uma loucura, assim. Exato. Mas ao mesmo tempo isso que tu fala, né? Eu sempre trago que eu procuro hoje não só melhorar ou inspirar, ou motivar, né, que o mundo fique melhor, não só por mim, mas por eles também, porque a gente acredita que eles vão usufruir disso por muito mais tempo, né? Exato. Então a gente tem que sim fazer as pessoas refletir sobre o que está rolando, se posicionar de forma mais positiva, mais adequada, e é uma delícia, e é bem isso, não é fácil. Né? E eu gosto sempre, quando as minhas amigas, porque assim, eu da minha faixa, né, de idade, eu sou a única que tem filhos. E eu não tenho só um, eu tenho dois, né? Então eu sou, assim, uma pessoa que ninguém entende. E as minhas amigas me perguntam... A régua é fora. E as minhas amigas me perguntam assim, Karina, pelo amor de Deus, como é que tu faz pra ter escola, pra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sou muito honesta. Tem coisas que não dá pra fazer. E tá tudo bem. Ponto. Entendeu? Ponto. É isso. O segredo é esse. Faz o que é possível. E claro, não vai ser negligente em pontos importantes. Mas assim, a gente se cobra tanto, sabe? A gente se cobra que a gente tem que estar com a casa perfeita, com a louça limpa, com a roupa passada, com o escritório em dia, com os clientes respondidos, com o e-mail respondido. Sabe?
Não tem como, gente, não tem. Então, assim, eu tô cansada desse discurso feminino de que, assim, nós somos guerreiras, nós damos conta de tudo. E é isso aí. Cara, isso tá gerando uma ansiedade. Assim, eu pelo menos vivo isso, já vivia. Hoje tô mais leve. Mas, assim, é uma carga muito pesada. Muito pesada. Então, assim, mulheres que É estão me verdade. assistindo a Camila, relaxa e vai, entendeu? É, Tá tudo certo. vou até sugerir um livro que eu descobri, já andei por aqui, que chama Mulheres Não São Chatas, Elas Estão Exaustas. Exausta, Por exausta. favor, gente. Tem essa. E aí, assim, quando a gente fala, e é um ponto que eu trago em relação a empoderamento feminino, nós mulheres nos cobramos, nós apontamos o dedo, não é só os homens e tal, né? A gente tem uma questão de memória genética que vem, não, mas a minha avó tinha 12 filhos. Poxa, mas a minha bisavó, ela não trabalhava fora. Exato. Ela tinha uma série de coisas que ela tinha que fazer, que ela tinha lá os bichos para cuidar, nananã, mas ela mandava aquela tropa inteira para a escola, ela tinha lá um turno que ela dava conta da casa. E tá Exato. tudo bem, né? Mas a gente decidiu fazer um caminho um pouco diferente, porque a gente também quer se realizar profissionalmente, porque nós entendemos e percebemos as nossas competências, e por que não, né? Também ser profissional habilitado, de sucesso, próspero, né? E trazer isso tudo para todo mundo, como a gente pode fazer. E eu quero fazer Lá no Facebook. uma última consideração, tá? Uma última consideração, depois eu vou deixar isso. A minha geração tem um ponto ainda extra, tá? Além disso de querer cuidar de tudo, profissional, novo, nós temos um outro problema, que a gente é imediatista. Eu sou muito assim. Tudo tem que estar pronto, a minha carreira tem que estar pronta ontem. Se não está pronto, eu me frustro. E aí? Então, assim, eu quero compartilhar isso aqui. Eu quero falar para as mulheres que estão ouvindo a gente, vendo a gente, porque isso é um ponto que a gente não se dá conta. A gente quer estar sempre correndo e buscando, indo atrás de coisas. A Carol tá colocando ali coisas importantes no Insta aqui, tá, pessoal? A Carol, a Lívia tá colocando coisas muito importantes, se a Camila quiser ler depois, eu acho bem legal. De que a gente quer tudo para ontem e nós temos milhões de tarefas. E como é que faz isso? Explica, Camila. Perfeito. Explica. Na verdade, assim, o imediatista em si, né, é um exercício que primeiro a gente tem que se dar conta. Eu tenho costumado trazer assim, torna consciente isso, que tu tem essa situação, né? Por que muita gente, e acho que tu falou no início assim, minha mãe disse para me procurar uma coisa que me desse dinheiro. Por uma preocupação, de repente daqui a pouco eu não vou estar aqui, eu sempre dei tudo, eu sempre garanti tudo para a Karina e eu preciso que ela se banque rápido. Acho que como professora na pedagogia ela não vai fazer isso porque eu nunca consegui fazer. Exato. Né? Apesar de ser uma professora incrível, uma professora extremamente dedicada, né? Uma mãe maravilhosa, que muitas histórias e coisas a gente viveu junto, mas ela percebia que naquela profissão era muito difícil e que talvez o direito fosse mais fácil. Mas ao mesmo tempo, o que a gente percebe assim? Quando a gente não entende que se eu não fizer aquilo com algum foco, com alguma parar, quanto tempo, né? Com relação a negócios, a gente fala muito para uma empresa. Por que a empresa? A gente tem lá no Sebrae uma pesquisa que fala que mais de 95% das empresas fecham até no primeiro, não sei quantas empresas fecham até o primeiro ano, depois 5 anos não existe mais 95% daquelas. Porque as pessoas são imediatistas, né? Ela quer abrir um negócio hoje, amanhã ela quer ter o sucesso, ter virado Bill Gates. Só que ninguém lê a biografia do Bill Gates e vê o que ele fez. Exato. Quer inventar criar um perfil no Instagram e amanhã ser o grande influencer digital, mas ele não quer todo dia criar conteúdo, todo dia postar, todo dia responder, todo dia. Ele não quer fazer isso todo dia, ele quer botar no ar e amanhã virar influência digital e ganhar dinheiro com isso. Só que, de verdade, nenhuma dessas pessoas que a gente procurar referência e conhecer a história delas, nenhuma dessas pessoas, ela acordou, teve uma brilhante ideia e do nada ela virou sucesso. Todas elas estudaram muito,
Todas elas erraram muito. O pessoal fala muito do Thomas Edison com a questão da lâmpada. Quantas vezes a lâmpada foi errada até que deu a certa? Não foi aquele dia que deu certo, mas quantas vezes ele teve resiliência para voltar no projeto dele e achar o jeito que poderia ser, né? Exato. E eu normalmente falo muito isso com a minha filha, cara, porque ela já tem indo para 10 anos, aí então vê os influencers, os youtubers e acha que a vida dos caras são só aquela brincadeira ali. Aí eu costumo dizer para ela assim, que no caso, por exemplo, que a gente tem a live do Elas Conversam. Filha, tu observa o que a mãe faz, né? Antes da live, daquela 1 hora que a gente fica aqui, quanto tempo antes a mãe se preparou, a mãe estudou, a mãe procurou informação, a mãe conversou com a pessoa, porque assim, às vezes para fechar uma agenda de hoje, a gente começou a falar lá em janeiro, eu acho que foi, né, cara? Exato. E porque não só por ti, mas por mim também, porque a gente tem que ir organizando, pensar o que a gente quer falar, qual é a intenção, porque eu gosto de trazer isso, eu acho que tu vai, talvez lembre, a gente não faz as coisas sem propósito. Ai, foi sem querer. Gente, por Deus, não existe isso. Tu faz sem querer, quer dizer que a tua vida vai ser sempre sem querer. Se der certo, foi sem querer, eu não sei por que deu certo. Não, eu fiz de propósito. Eu fui estudar, eu fui ler, eu fui me preparar. Eu percebi que eu tenho um diferencial. Na verdade, todos temos diferenciais. Todos. Basta que a pessoa sente e preste atenção nela mesma. Não fique olhando para a grama do vizinho, que às vezes o vizinho botou uma grama sintética maravilhosa ali que parece real, mas ela não é. Entendeu? Então a gente tem que cuidar disso. Então a gente tem que ir caminhando por isso. Entender que não existe perfeição. Eu passo por isso várias vezes agora com muito menos estresse do que antes. Antes eu achava que eu tinha que ser perfeita. A Karina não vai me desmentir aqui, porque eu muitas vezes também trouxe lá nos escoteiros essa questão de vamos buscar aquilo lá. Às vezes não dava certo. Um final de semana, um acampamento dava tudo errado. Só que às vezes era o melhor acampamento, a melhor lembrança da gente foi aquele que deu errado. Por quê? Porque a gente aprendeu mais, a gente aprendeu a se ouvir, a gente brigou, a gente chorou, a gente riu, a gente achou jeito de melhorar naquela situação. Então, isso faz todo sentido, assim, né? Aqui no Facebook tem a Gisele tietando aqui a Karina. Que linda! E eu também, né? Porque daí a gente já entra no lindas ali, eu já fico bem faceira, né? Que ela diz, me emociono quando vejo os nossos jovens falando de como o movimento escoteiro guiou suas vidas, né? Para mim, a minha vida não seria a mesma sem o movimento escoteiro, e todas as pessoas que eu cruzo falam a mesma coisa, então eu fico muito feliz. E aqui no Instagram, a gente teve, né, a Lívia ali compartilhou, né, que a mulher tem uma pressão injusta, né? E é uma pressão que não é só exercida pela sociedade como um todo, não está ligado só aos homens, mas como as mulheres também trazem isso, né? A gente ainda às vezes vê a mãe, a avó dizendo, puxa vida, deixou louça suja, essa criança vai pegar um resfriado porque tá de pé no chão. É uma pressão da gente também fazer alguma coisa diferente, mas a gente cabe a todos Camila, nós. Assim, o que eu gosto sempre de frisar é que o mais difícil não são os outros. O grande inimigo ou a grande inimiga é tu mesmo. Né? É verdade. Eu, às vezes, fico assim, pensando, nossa, mas eu não vou fazer isso? E aí eu tenho que a outra voz dizer assim, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou porque isso. Entende? Então, assim... E tá tudo bem. Quando essa voz desperta em ti, os outros não importam, né? Mas até ela, de fato, ficar segura e se posicionar, é um processo que demora. E a gente tem que se fortalecer e aquilo que tu falou no início, se conhecer, né? Se a gente não se conhecer, não saber aquilo que dói, aquilo que dá alegria, o que é a felicidade, que momento que me torna feliz, eu vou ficar sempre procurando a felicidade que o outro diz que é legal, né? Exato. Que a mãe, que o vizinho. Então eu tenho que saber disso. Não, eu gosto de ficar na cama até mais tarde com as crianças. Qual o problema? Né? É gostoso. Dorme na minha cama.
Depois a gente vê o que vai rolar no futuro, mas a gente também relaxar de não procurar essa perfeição que não existe, né? É imposta pra gente e imposta por nós mesmas, né? A Carol falou, né, que muita gente de sucesso com problemas de saúde mental, né? A vida de ninguém é fácil. E na verdade é isso, né? A gente às vezes vê a pessoa ali numa tela, numa rede social, e não sabe o que tá naquele sapatinho, né? Como é que aperta, onde é que são os calinhos dela ali. Então a gente não tem que nem querer ser o outro, né? A gente tem que querer ser a gente mesmo, ser o que a gente quer ser. E a gente pode ser tudo que a gente quiser. Eu acho que é bem por esse ângulo. E aí eu quero trazer, a questão da advocacia e empreendedorismo. Perfeito. É algo bastante diferente do que a gente, vamos dizer, do tradicional, né? Como eu falei lá no início, não só a advocacia, como outras profissões liberais ou autônomas, a tendência, a gente ainda tem a formação do passado, de muitos anos e muitas décadas e séculos, daquele indivíduo que faz lá uma graduação que até então era difícil, não eram todas as pessoas realmente que tinham acesso, né? E ele abriu um escritório no centro da cidade, as pessoas procuravam ele. E ele tinha sucesso porque era só ele que tinha lá, no máximo o filho e tal. Não era Hoje a gente basicamente levanta uma pedra, cai um advogado, né? E como a gente às vezes tem que escolher o profissional, muita gente ainda, né? Muita gente ainda não se torna especialista, ainda vira um generalista que também não dá conta de tudo, né? Porque acha, não, se eu tiver aberto para todo mundo, de repente eu vou... Não, às vezes tem que ser especialista e tal. E o empreendedorismo dentro da advocacia, como tem sido isso para ti? É novo mesmo? Chama a galera para reflexão aí. Assim, a advocacia, eu escuto muito isso aqui no meu escritório, de que, doutora, eu chuto aí a moita e tem não sei quantos advogados. Realmente isso procede, é isso mesmo. Mas um profissional que de fato te mostra o valor que ele quer agregar para ti são pouquíssimos. E advogados que empreendem são menos ainda. Então, não é difícil cursar direito, não é difícil ter sucesso satisfatório na advocacia. Mas a pessoa precisa estar pronta para o ônus que isso vai te dar. Né? Esse é o grande ponto. Assim. Empreender não é uma opção. Eu considero como mais do que necessário. Né? Outra coisa que eu percebo muito, o pessoal dizendo, o advogado não pode ser generalista, ele tem que ser especialista. Eu já estou vendo que a advocacia está migrando para um outro ponto, que é o seguinte, tu tem que ser bom em pelo menos aí umas 3 ou 4 áreas conexas à tua principal. Então, para você conseguir entender, né, o direito como um organismo maior, mais complexo. Então, não adianta mais fazer uma especialização. Você vai ter que mostrar o seu diferencial e você vai ter que empreender. E aí entra um pouquinho muito daquilo que eu falei antes, de qual é o teu diferencial? O que tu vai agregar? Eu escuto muito isso, as pessoas falam, Karina, como é que eu vou achar a minha área? Eu não sei qual é a minha área. Como que eu faço para ter constância? Né? As pessoas perguntam muito isso. Quando a pessoa não começou nem o básico, que é se autoconhecer. Cara, como é que tu vai escolher a área que tu vai atuar se tu não te conhece, se tu não faz formações em autoconhecimento? Não tem como, gente, não tem, né? Então, assim, empreendedorismo e advocacia, mais do que necessário. Se tu não faz isso, para ontem começa, porque o mercado vai te engolir. A verdade é essa. Os cursos de direito estão cada vez mais amplos. Eu, pelo menos, estou vendo cada vez profissionais mais desqualificados, mas, ao mesmo tempo, eu também estou vendo bastante gente boa chegando aí nova. Então, como fazer isso? Como conciliar isso, né? Então, assim, de novo, batendo nessa tecla, diferencial, empreender, conseguir aprender pelo menos aí o máximo de informações, porque pensa, Camila,
Eu advogo, eu atendo cliente, eu faço gestão de pessoas, eu faço lâmina de Canva para divulgar o trabalho, eu faço stories todo dia, eu respondo as pessoas que me conversam comigo no Insta sobre, enfim, N assuntos. Então, você precisa estar preparado para isso. E você precisa se fortalecer como pessoa para conseguir chegar lá. Eu acho que esse é o básico de tudo, assim. Antes de falar da etapa 9, vamos dizer assim, a gente tem que ir para a etapa 1 primeiro, né? É o autoconhecimento. Total. Eu sei que eu tô muito nessa vibe, assim, eu tô falando muito isso, mas é porque eu tô vivendo isso, né? Eu tô percebendo que, assim, se a gente não faz o básico, não tem como fazer o outro processo. E eu falo isso porque imediatismo, o pessoal quer estar lá sem estar fazendo o básico, né? Eu não quero botar, né, a fundação, porque as pessoas às vezes acham que a casa nasce ali, né? Ah, mas eu vi a Panvel ali, ela brotou na esquina. Só que eles botam o tapume, eles já têm tecnologia, tem grana, tem engenheiros maravilhosos, vão lá, fazem os furos, fazem a fundação e sobe aquela parede básica, né? Mas mas por que não é assim na vida? Porque a gente tem que primeiro construir o interno, conhecer e se fortalecer, entender o que eu tenho, né? Eu escutei um dia desses que é a questão dos talentos, né? Ah, mas a fulana é talentosa. Na verdade, assim, todos nós somos talentosos em alguma coisa, ou em média, em pelo menos 3 coisas. Basta que a gente descubra essas coisas, né? Então a gente tem que achar o caminho disso, né? Se olhar para dentro. Isso que tu tá falando é muito legal. Até eu quero me usar como exemplo, que de repente ajuda o pessoal que tá ouvindo. Eu descobri há pouco tempo que o meu talento é a comunicação. Eu sempre me dei bem com isso. Eu gosto de falar, eu gosto de conectar pessoas, eu gosto de... Muitas vezes eu exerço esse papel de traduzir para outra pessoa o que outro indivíduo está falando. Então isso é um talento que eu tenho, um deles, tá? E aí eu pensei assim, nossa, então eu vou ter que jogar tudo que eu construí até hoje, faculdade, mestrado, escritório, eu vou ter que jogar fora? Não, eu criei um instituto para mim, onde eu posso dar aula, onde eu posso fazer mentoria, onde eu posso agregar valor para as pessoas usando o meu dom. Então, por que tá falando isso? Porque é esse exemplo. Para isso, para você que tá ouvindo, você tem um talento. Eu compartilhei uma live esses dias que passa um exercício para você descobrir o seu talento, 1, 2, 3, enfim, quanto você tiver. E a partir disso, como que você pode introduzir ele na sua área? Porque às vezes a pessoa fica assim, eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer. Qual é a minha missão de vida? Cara, é pegar o teu talento e usar ele. Tu pode usar para abrir alguma empresa, tu pode usar para advogar, tu pode usar para N coisas, né? Então, por isso que eu coloco esse ponto, assim, se conhecer é conseguir atuar naquilo que tu gosta, naquilo que tu ama. E vai empreender nisso também. Show. Eu adoro essa questão do empreender e essa é a próxima pergunta ali. Eu até já te dei um spoiler antes, que é o que a gente começou lá em 2020, quando eu e a Vivi começamos esse projeto em parceria. A gente veio trazer essa reflexão, que a gente começou a perceber que muitas pessoas falavam que vender e empreender eram talentos natos. Ah, não, a Camila tem o dom de empreender, ela nasceu para isso, blá, blá, blá. Mesmo, tá, a gente? Viviane... A Viviane tem o dom da venda e tará, tará. Só o que a gente percebeu olhando pra gente, né? Tu falou, tem que olhar pra ti, entender. A gente percebeu que sim, de alguma forma, isso já vinha borbulhando lá dentro. Em vários momentos, a gente se percebeu atuando dessa forma. Mesmo lá quando criança, adolescente, eu mesma compartilhei já algumas vezes que quando escoteira, eu não tinha grandes condições financeiras, a minha mãe eram 4 filhos, eu era mais velha, eu queria acampar, gente, queria ter minha mochila, queria ter meu uniforme, queria ter o lanche da atividade, então o que eu fazia? Inventava alguma coisa, fazia rifa, chegava nas vizinhas, a vizinha fazia o crochê, eu pegava lá, faz aí, tinha um trilho desses bonito aí pra me fazer uma rifa, Sim. Vendia coisa. É o empreender, mas eu não tinha a menor ideia que isso era empreender, né? Eu achava assim, não, eu tenho que me virar. A vida tá me dizendo, não tem. Minha mãe tá dizendo, eu não tenho condições de bancar.
né? Eu posso te dar a comida, posso te dar o abrigo, o básico, mas eu não posso ir além. Mas tu quer ir além, minha filha? Vê aí que tu consegue fazer. Então, para mim, o empreender vem muito disso, assim, né? De como a gente encontra alternativas. E às vezes eu devolvo muito para as pessoas. Ai, Camila, mas eu tô sem dinheiro, eu queria tanto fazer tal coisa. Como tu pode fazer, né? Vamos encontrar soluções nesse teu problema, porque não adianta tu ficar ali chorando, né? E tu falou da questão tu encontrou um dos teus talentos. Eu também percebi, a KT Soluções, ela veio exatamente assim. Eu e o Rafael estávamos, teoricamente, trabalhando separados. De repente, as nossas vidas já estavam, os trabalhos estavam se misturando e a gente, que esquisito isso, né? Será que vai dar certo a gente trabalhar junto, sócio, marido, pai, mãe, nananana? Pô, vamos experimentar. E aí foi usar essa bagagem. Porque eu, né, mais de 20 anos de trabalho, estudos, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Todas essas informações, elas vêm na hora de um atendimento, seja de um cliente, empresa, pessoa jurídica, seja pessoa física, um empreendedor, um parceiro, um colega, né, um network, tudo vem, porque está dentro de mim, é meu, né? Então, basta que eu saiba usar essas ferramentas que vêm. E aí, empreender e vender, por que aprender? Consegue dar uma frase? Aprender e vender. Por quê? Difícil essa, hein? Essa é pra matar. Eu não vou transformar. Eu não sei se eu consegui entender bem a mensagem que tu quis passar e me corrija se eu estiver errada. Mas assim, pelo que eu tô entendendo, tu empreender e efetivar essa venda é muito necessário a gente fazer isso hoje em dia. É mais ou menos nessa linha? Entendi bem? Tu atende um cliente, tu entende a situação dele, tu faz a oferta de defesa, ou como é que tu vai fazer aquilo, é um fechamento de negócio, né? Eu atendo, vem uma pessoa querendo estudar no instituto, ela tem milhões de lugares para estudar. Por que ela escolhe, né, vir aqui? Tem alguma coisa ali. É esse ponto, tu tá agregando com o empreender, tá aprendendo como é que vende diferente, não é vender por vender, não é vender qualquer coisa, tu não vende porcaria, tu tá vendendo teu diferencial, né? Por que um advogado, um dentista, um engenheiro, ele tem que se ligar nisso, né? Acho que tu já falou bastante disso, né? Que é primordial, eu anotei, tá? Não é uma opção, é quase uma obrigação. Exato, exato. Eu acho assim, eu não vou botar em uma frase porque não tá me vindo nada assim específico, mas uma ideia que eu tenho é o seguinte: o mundo tá cada vez mais complexo. Eu tenho um tio meu que dizia muito, ele estudava Morin, e ele falava muito pra mim isso, assim, Karina, não adianta a gente entender as coisas isoladamente, ele tem que entender o todo. Então, se você não empreender, no sentido não de só saber a sua área, mas também todas essas tarefinhas que a gente falou aqui, mas uma coisa que eu considero fundamental, aprender gatilhos mentais, né? Aprender a fazer esse processo de venda, entender bem o que o cliente precisa, como, de uma certa forma, levar o cliente para aquele lugar que você quer através desses gatilhos. Se você não fizer isso para ontem, você vai ser engolido pelo mundo. E assim, eu com 28 anos já me sinto... certa forma desatualizada em algumas coisas. Eu tenho que lutar todo dia para estar aqui, né? Talvez o Vicente e a Lívia não vão me superar, assim, tomara que eles me superem muito, né? Mas assim, o básico é empreender e vender, gente. A gente está trabalhando aqui com uma coisa assim que, talvez seja muito importante, mas, cara, isso, pra mim isso é o básico, entende? Mas eu não vendo nada. Claro que tu vende, tu é dentista, tu é contador, tu é advogado, tu vende uma coisa, é isso que eu digo, o advogado ele não vende o direito, ele não vende a técnica, ele vende a segurança, ele vende a responsabilidade, ele vende a solução. E os advogados não olham para isso, não vendem dessa forma. Né? A OAB tem muito em cima da gente dizendo que não existe isso de prospectar, de captar, que não existe isso de fazer propaganda.
Mas a verdade é muito simples. Nós vendemos sentimentos, nós vendemos soluções, né? As pessoas pagam Perfeito, por isso. Então, como não empreender em vender? Como achar que tu vai só simplesmente aplicar o direito? Isso não existe. perfeito. Ótimo, porque isso, compartilho completamente dessa opinião, e é isso que a gente tem visto mesmo. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui contigo. A gente está indo para a finaleira aí do nosso momento. Já amei, galera curtiu aí, pode mandar para todos os lados aí, que vai ser bem legal compartilhar essas informações. E fala um pouquinho pra gente só, assim, que eu adoro quando vem escoteira aqui. Essa questão do movimento escoteiro, né, do impacto, das sacadas, né, eu às vezes fico assim, sei que tem uma influência muito grande minha aí nessa vidinha, né, fico muito feliz de ver o que tu tá fazendo hoje, a tua postura, a tua atitude, né, porque eu me lembro lá de trás, a gente, mil coisas, corte de honra, né, que é um momento meio júri muitas vezes, é um momento a gente defender nosso ponto de vista, como é que eu faço tudo isso? Então, eu vejo que talvez lá atrás eu não pensaria você advogada, né, não vem assim, eu até achei graça, assim, não lembrava da Karina falar de direito, assim, não era uma coisa muito explícita, Presente, né? né? Mas eu me lembro que em alguns momentos, assim, sempre a gente circulava, assim, muitas essas questões da gente trazer o ponto de vista honesto, das defesas, quando a gente fazia lá os jogos, né, de trazer algumas coisas. Então, como é que foi, assim, para ti? E se tu puder, né, se isso tu recomendaria para outras mães a trazer seus filhos para o movimento escoteiro, né? Essas contribuições. Fala aí para nós. Movimento escoteiro, assim, sempre que eu falo que eu fui escoteiro, o pessoal tem muito preconceito em relação a isso. Assim, escoteirinho, aquela coisa toda. Gente, eu amei ser escoteira, sempre vou ser escoteira de alma, mas o escoteiro, ele veio no momento certo da minha vida. Era o momento em que os meus pais estavam se separando, eu estava iniciando uma nova moradia. A minha mãe estava muito preocupada em como é que ia se dar a minha vida nesse período, e ela, por uma indicação, me colocou lá. A minha mãe nem sabia o que ela estava fazendo, a verdade é essa, assim, ela foi mais porque para não ficar em casa jogada sem fazer nada, vamos levar ela para algo que faz esporte, que de repente ela possa se desenvolver. E a verdade é que eu tive sábados e finais de semana em que eu pude acessar todos os meus medos, as minhas inseguranças. Ele me possibilitou ferramentas para eu superar isso, né? Eu tenho uma história de vida que eu pouco falo, né? Mas eu tive um início de vida aí até os meus 7 anos muito conturbado. Eu vivi muitas coisas ruins e que me deixaram com muitos traumas, com muitos medos, né? E o movimento escoteiro, ele veio para me dizer assim, Karina, tu tem potencial, tu pode mais, tu tem recursos. E por uma série de princípios e de experiências que naquela época talvez eu não tivesse a dimensão do que eu estava vivendo ou que eu estava fazendo. Mas ali foi plantadas sementinhas e que hoje eu, com muito carinho, muito amor, eu olho para aquilo com a maior gratidão do mundo e percebo assim, aqui, quando eu às vezes advogo um caso ou falo com algum cliente de alguma forma, eu digo, aqui tem um recurso que eu aprendi lá, com o movimento escoteiro. Então, mães, pais, né, que não é só a mãe, pai, leva seu filho para participar. É muito importante, ele vai aprender sobre liderança, sobre trabalhar em equipe, sobre se desafiar os seus medos, né? Aprender esses recursos. Então, assim, eu não tenho nada para retocar. O movimento escoteiro para mim foi muito importante e eu sei que vai ainda transformar a vida de muitas pessoas. Ai, que delícia. É uma gratidão imensa estar contigo aqui. Essa semana do Dia Internacional de Escoteiro, dia 23 de abril, né? Foi interessante que eu comecei a organizar a agenda, não era a princípio para essa data, mas de repente falei, opa, tá chamando para essa data, vamos ouvir aí a intuição e bota para lá pertinho do Dia do Escoteiro.
e traz sim essa reflexão, né? A gente não falou do movimento escoteiro em si, mas a gente tem uma gratidão imensa dele ter passado a nossa vida e o quanto a gente considera isso importante. Acho legal a gente compartilhar isso. Cá, eu estou extremamente feliz, emocionada. Ó. É muito bom ver uma mulher incrível que tu te tornou, né? Tá aí à frente de 1000 projetos, uma família linda. Então, assim, gratidão pelo teu tempo, pela tua energia, pela tua dedicação. É muita inspiração e importante, mulherada e homens. A motivação é dentro de você. O motivo que você vai agir está dentro de você. A gente vem aqui trazer lapsos, reflexões, insights e vai explodir umas cabecinhas aí. Puxa vida, não pensei desse jeito. É isso que a gente quer. A gente aprende muito com nossos convidados, que são incríveis. Gostou? Dá uma comentada lá, compartilha com outras pessoas, vai ficar salvo no Instagram, no Facebook e até sexta eu subo lá para o nosso YouTube também. E quanto mais a gente disseminar a informação, mais fácil a gente chegar nas pessoas, né? E poder, sim, contribuir para um mundo melhor, né? Então, a nossa ideia é mudar os resultados. Para mudar o resultado, tem que fazer diferente. Não tem outro jeito, gente. Não está dando certo, o resultado da família inteira sempre deu do mesmo jeito. Observa, talvez está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, muda um pouquinho, muda o ângulo, começa a pensar um pouquinho diferente e a gente vai sim ter outros resultados. Conta com a gente. Muito obrigada, uma excelente semana para todos. Eu que agradeço, Camila. Muito, muito feliz. Eu quero aproveitar rapidinho só para agradecer a ti, ao Rafael. Quero dizer que vocês formaram também uma família muito linda. Eu adoro acompanhar vocês. E eu quero dizer assim, hoje eu estou aqui ajudando esse projeto, de certa forma, mas é uma forma que eu tenho de agradecer por tudo que vocês me auxiliaram na minha jornada. Então, muito, muito, muito obrigada. E eu quero agradecer o pessoal que curtiu, que comentou, eu vi que teve bastante interação. O pessoal ali falando de Napoleão Hill, eu amo, eu sou muito fã, nossa, assim, sensacional. E se vocês gostarem, quiserem que eu fale, que eu venha um pouquinho mais aqui, eu tô super à disposição de vocês, de coração. Ai, vamos adorar, com certeza. Tem milhares de ideias borbulhando por aqui, outras temáticas, outros assuntos, a gente pode sim. E todo mundo que tiver alguma ideia, alguma indicação, lembrou de alguém aí, manda pra gente que a gente conversa, troca uma ideia. A gente está recebendo vários parabéns, muito bom. Parabéns, meninas. Né? Temos aqui o chefe Paulo lá no Facebook, né? Meu sogrão amado, que já esteve aí com a gente há muito tempo. A Dilma, né? Parabéns, Camila e Karina, pelo bate-papo, muito top. Foi a Cle que falou, a Clemilda falou do Napoleão Hill, a Betina. Minha tia, a Cristina Júlia. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação. Muito bom, pessoal. Parabéns, muito obrigada pela participação. Adorei aí a nossa conversa, as interações também. Beijo, uma boa noite a todos. Beijo, boa noite, bom descanso. Obrigada.